Pessoal, começando aqui mais um M2M Podcast. Hoje a gente está com um convidado aqui, que é o Leonardo Giordano. É isso aí. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Secretário da Cultura, né? Isso mesmo. É secretário da Cultura, nem dúvida, ou de Cultura? Da Cultura. Não é nenhum dos dois, Elmo. Primeiro, deixa eu te agradecer aqui pelo convite, a M2M aqui, a galera que está organizando, trabalhando aqui, os trabalhadores, né? Agradecer o Marcelo, agradecer aqui o convite, a rádio pela chance. E em Niterói é um nome diferente. Em Niterói é Secretário das Culturas. Em Niterói a gente fala das culturas porque é um reconhecimento que são várias culturas que não tem só um tipo de cultura. Entendi. Então é uma coisa legal da cidade, é o nome da secretaria mesmo. Sim. É das culturas. Então, Leonardo, conta um pouquinho da sua história aí, sua vida pública. Obrigado. Tá bom. Então, eu tô em Niterói já há uns 30 anos praticamente, 20 e tantos. Eu nasci em São Fidélis, no norte do estado do Rio de Janeiro, me mudei para Niterói, vim morar com minha avó aqui, que era uma figura muito querida para mim. Estudei no Liceu Nilo Peçanha, no centro de Niterói. Também estudei lá. Então Na época da Ivone, estudou na época da Ivone, não? Eu peguei o finzinho da Dona Ivone no Liceu. Peguei quando ela estava saindo, mas eu estudei no Liceu. Eu comecei na política ainda muito novo, eu fui candidato com 21, 22 anos. E aí, Elmo, minha campanha começou nos ônibus de Niterói. Eu entrava nos ônibus. Já viu o baleiro de ônibus? Você já viu, Marcelo? Já vi. Senhores passageiros, desculpe incomodar. Já que eu incomodei, eu vou continuar. Aí só que ao invés de eu entrar para vender bala, eu entrava para falar que o preço da passagem estava caro, que o salário do motorista era ruim, que a gente podia ter uma cidade melhor. Falava dos problemas de cada bairro, porque cada linha de ônibus que você pega, você vai falar de um lugar para onde aquele ônibus está indo. Então, se você pegar o 45, você vai falar do Cubango, se você pegar o 30, você vai falar da Martins Torres. Isso aí. Cada, assim sucessivamente, né? O 48 você vai falar lá do Rio do Ouro e tal. E aí eu fui tendo essa experiência. Eu fiz uma campanha dentro dos ônibus de Niterói falando dos problemas da cidade. E eu perdi as minhas primeiras eleições, eu insisti, porque eu tinha muito sonho, muito amor pelo que eu fazia, muita vontade de estar na política, né, de ajudar mesmo, né. Eu já era envolvido antes de ter sido candidato com os movimentos sociais, com movimentos de estudantes, e aí eu consegui finalmente ser vereador. Eu fiz, nas últimas 3 eleições, eu venci as eleições para vereador aqui em Niterói, e eu fui na Câmara da cidade o vereador que mais apresentou projetos de lei e que mais aprovou leis na história de Niterói. Eu tenho 64 leis aprovadas aqui na nossa cidade, é bastante coisa. E elas não são nome de rua. Sim. E tem o pessoal que conta que aprovou muita lei, mas aí o cara aprovou tudo nome de rua. A rua tem que ter nome, mas é mais importante quando você faz uma lei que trata do assunto. Né? Então, por exemplo, eu tenho a lei, a gente estava falando aqui das podas de árvores de Niterói, eu tenho a lei da poda danosa, que pune quando uma empresa, por exemplo, a gente estava falando da Enel um pouco antes do programa começar, né? Quando uma empresa faz uma poda que destrói as árvores da cidade, sim, antigamente não tinha punição, a cidade não tinha lei que punia esse ato. E aí eu fiz a lei da poda danosa, eu fiz a lei do Cultura Viva, que garante os pontos de cultura, a gente também estava falando disso um pouquinho antes, né? O esforço que vocês fizeram aqui na M2M de montar um estúdio, de fazer um trabalho comunitário de rádio, de ter um programa, ter um podcast, ter uma rádio. Então esses pontos de cultura que a prefeitura apoia em vários bairros da cidade, que vocês merecem aqui algum dia também participar desse projeto da prefeitura, que é um projeto bonito. É uma lei minha em Niterói, né, a lei do Cultura Viva. Fiz lei que dá gratuidade de todos os equipamentos culturais da cidade para todo mundo que mora em Niterói. Show. E assim, uma porção delas. Fiz 64 leis que estão aprovadas e em vigor. E aí, mais recentemente, eu fui pré-candidato a governador e candidato a vice-governador. Primeiro o meu partido me lançou para governador, depois teve uma aliança
do PT com o PCdoB, o meu partido é o PCdoB, e aí eu fui nessa aliança, o meu partido pôde indicar o vice. E aí foi nas últimas eleições, as eleições que o Witzel ganhou, que agora é o Cláudio Castro, que era o vice dele, né? Eu fui candidato a vice-governador naquela eleição. E no início do governo do prefeito Axel Grael, né, logo no fim do governo do Rodrigo Neves, o Axel me chamou para ser secretário das Culturas de Niterói. E aí eu entrei para o governo e estou lá nesse primeiro ano de governo do Axel, né, fazendo um trabalho de secretário lá para a nossa cidade, né? Um pouquinho, mais ou menos esse aí é um resumo da minha trajetória. E também preciso dizer para Elmo, né, que embora ele está aqui com a camisa do Fluminense, né, o problema eu não sei como é Marcelo, o problema principal é o Flamengo, né? Preciso estar falando aqui de mim, sou vascaíno, é importante registrar aqui. Com certeza, com certeza. Tem que deixar registrado. Marcelo é flamenguista. Marcelo é flamenguista, então ficou representativo. Tá faltando só um botafoguense aqui. Vai ser difícil de achar, mas quem sabe. Mas você foi o vereador mais novo que ganhou uma candidatura em Niterói ou não? Na época que eu ganhei minha primeira eleição, eu fui o mais jovem da história de Eu Niterói. fiquei sabendo dessa história. Isso rolou, isso é verdade. Isso aí. Na época, depois disso, aí teve vereadores que venceram, que eram mais novos do que eu ainda. Mas aí já foi em eleições depois. Na minha primeira eleição eu fui o vereador mais jovem da cidade. 20 anos, né? Parece? Eu tinha 20 ou 21, não lembro bem, eu fui o vereador mais jovem. Mas você é jovem, né? Mais ou menos, eu tô com 42 anos. 42 é novo ainda. Então tá bom. Marcelo cinquentão, fez 50, eu fiz 53 em janeiro. Não, estamos perto aí, eu tô com vocês. Então, mas já tem uma bagagem, né? Pô, 20 anos. Uma experiência. Ó, experiência boa. É isso. Nos atalhos da câmera, né? A gente vai aprendendo, da né? política, vai ali, vai. Vai aprendendo, né? Eu acho que a coisa principal que eu aprendi na política, assim, é que não adianta você inventar leis, soluções, projetos, se você não tiver a população do seu lado. Verdade. Eu consegui aprovar muita lei na Câmara porque cada lei que eu fiz eu construí ela de baixo para cima. Eu conversei com as pessoas, eu ouvi. E aí eu tinha tipo uma força da população reivindicando aquela lei ali, aquilo que a gente estava tentando conseguir com aquele projeto específico. E quando a população está organizada, aí é difícil os outros vereadores dizerem assim, eu não vou votar nisso, se tem um monte de gente querendo, se tem um monte de gente... lógico. Que a galera quer aprovar também os projetos que fica bem com todo mundo, né? É normal os outros vereadores pensarem assim. Então me facilita muito quando eu boto um projeto o fato de ter apoio da população. Acho que isso sempre me ajudou. Você está na Secretaria das Culturas desde o ano passado, não é isso? Isso, desde o início do governo do Axel, janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. E eu tenho acompanhado, logicamente, por conta dos projetos que eu também tenho, e eu vi que do ano passado para cá está tendo bastante edital, né? Investimento. E tem um bom investimento para esse ano? Tem. A gente ano passado, a gente investiu 14 milhões e 500 mil reais em editais. É o maior investimento que a prefeitura já fez em toda a história de Niterói em editais. Para quem estiver ouvindo a gente na rádio ou no podcast, né, para poder entender, edital é quando a prefeitura abre uma inscrição para todo mundo que é da cultura se inscrever naquele assunto, aquele tipo de edital que ela está fazendo. Às vezes é para comprar um produto cultural, às vezes é para financiar um projeto, às vezes é para poder fazer aquisição de equipamentos para um projeto. Cada necessidade dessa é um edital diferente, é um concurso diferente que a gente abre para as pessoas participarem. E a gente ano passado fez 1.000 pagamentos, um pouco menos, 900 e tanto, na prática 1.000 pagamentos de pessoas que participaram de editais públicos da cidade de Niterói, e a gente fez um investimento de 14 milhões e meio de reais. Esse ano a gente vai repetir esse investimento ou até superar. Está preparada a cidade, então a gente deve logo depois do carnaval, no início aí de março, começar a abrir as inscrições. E sempre os nossos editais são mais ou menos assim, a gente abre um, fecha o próximo e aí já tem outra inscrição aberta, as pessoas vão participando ao longo do ano e a gente faz uma seleção das pessoas que se inscrevem, né,
através de uma banca externa à prefeitura. Então as pessoas entram com os projetos, elas ganham uma nota, e a comissão que avalia não é interna da prefeitura, a gente publica no Diário Oficial quem é o julgador, é igual o carnaval que a gente vê que tem o jurado e a nota. Sim. Então toda a cidade é chamada para fazer inscrição, todos os projetos, todo mundo que faz cultura, esses julgadores dão uma nota e a prefeitura, se ela tiver aberto 50 vagas, 100 vagas, 200 vagas, ela vem pagando todo mundo que teve as melhores notas naquele edital, que tem os melhores projetos, né, que está fazendo. Então vou dar uns exemplos assim, a gente ano passado comprou 330 produtos da produção cultural niteroense. Então a secretaria lançou um edital que todo mundo que fazia alguma coisa da cultura podia inscrever o seu produto cultural. Teve gente que inscreveu poesia, teve gente que queria vender um quadro, teve gente que fez um clipe, teve gente que vendeu uma música, uma peça de teatro, o que quer que a pessoa fizesse. A prefeitura comprou 330 produtos culturais, comprou a produção cultural local por conta da pandemia, para ajudar os artistas. Então esse é um exemplo, né, de editais onde a gente pagou e comprou esses produtos culturais. Mas tem vários outros, tem editais que são para financiar projetos como esse da M2M, né, que é para manter aquele projeto funcionando, para dar uma força para aquele trabalho que está funcionando. E aí a prefeitura paga um valor que é para ajudar a sustentar o espaço, para ajudar a sustentar aquela iniciativa, né? E não precisa ser uma rádio, um estúdio como é o caso de vocês, pode ser um teatro comunitário, uma banda daquela região, qualquer atividade cultural. Tem editais que são também às vezes para... A gente pagou um prêmio de criatividade, pagamos 200 prêmios de criatividade, esse ano a gente vai repetir o investimento até superar, a gente vai ter muitos editais abertos, né? E a população pode participar, é só acompanhar no site Cultura é um Direito. Quem depois puder dar uma olhada aí no Google, é só colocar Prefeitura Niterói, Cultura é um Direito, que é o nosso lema lá na secretaria, é o slogan dela, é o que a gente quer dizer, né? Cultura é um direito. Então Prefeitura de Niterói, Cultura é um Direito, coloca no Google, vai aparecer um endereço, você vai entrar nesse site, e conforme os editais a gente for colocando no ar, a gente vai publicando nesse site, a pessoa vai descobrindo os editais que estão abertos, preenche a inscrição, faz a inscrição dela, do projeto dela, do grupo cultural dela, preenchendo ali dentro do site mesmo uma planilha, fazendo uma inscrição online. É assim que funciona, e a gente vai colocar um bom investimento junto com o prefeito esse ano também nos editais públicos aqui. Legal. Tem uma coisa que é legal contar para vocês também dos editais, que como que era antes, Marcelo, como que era antes, Elmo? Antes, na maior parte das cidades ainda é assim. Você precisa ser primo do fulano e conhecer o ciclano para ter um projeto cultural financiado. Você tem que ter um contato, você tem que ser amigo de alguém. Boa parte das cidades do Brasil... QI, quem indica. É isso mesmo, Elmo. Então, em boa parte das cidades do Brasil, a pessoa precisa ter um pistolão. Alguém que vai lá e vai falar, pô, ajuda o projeto aí do meu amigo, ajuda o projeto do meu primo, tem que conhecer alguém e tal. O que é legal dos editais? O legal dos editais é que é um processo aberto com transparência. Então pensa comigo, a prefeitura diz assim, eu tenho tanto de dinheiro, todo mundo sabe quanto é o dinheiro. Para financiar tantos projetos, todo mundo sabe quantos são os projetos. Dando tantos reais para cada um deles, todo mundo sabe qual é a grana que vai ser aplicada. Todo mundo pode se inscrever entre a data tal e data tal, está aberta a inscrição, é livre, todo mundo pode entrar. Todo mundo depois que entrou tem que entregar o mesmo documento, que são pouquíssimos documentos que a gente pede. É comprovante de residência, porque o projeto tem que ser de Niterói mesmo, né? É a identidade, porque a pessoa tem que ser maior de idade, e uma comprovação de que ela atua na cultura há pelo menos um ano. Que é fácil de ter, porque pode ser até a publicação, Marcelo, do Facebook dela, do WhatsApp dela, a gente aceita. Vamos dizer que ela tem um flyer de um show que ela fez, um cartaz, ou então ela tem uma foto dela que ela se apresentou num show numa certa época, uma publicação dela no Instagram, no Facebook, na rede social dela lá que está com a data que ela já participa da cultura. Então é fácil se inscrever. Então todo mundo sabe quanto de dinheiro, quantos projetos, quanto cada um recebe, todo mundo pode se inscrever e todo mundo sabe quem julga.
porque a gente publica no Diário Oficial as notas de todo mundo e qual foi a banca julgadora. Então, com o currículo da banca, fulano de tal, que o currículo é assim, assim, assado, técnica, né? A pessoa técnica que vai dar as notas. E todo mundo vê a nota um do outro. Então isso democratiza, isso gera uma justiça, todo mundo tem direito de entrar com recurso, reclamar se precisar, pode participar de maneira livre e acaba com esse negócio do quem indica, do pistolão. Entendi. Todo mundo acaba tendo o direito à cultura. E isso é mais uma vez afirmar a ideia de que a cultura é um direito, que todo mundo pode participar dela e que um recurso público tem que estar acessível para todas as pessoas. Eu percebi que não é porque eu estou na tua frente, né? Mas eu percebi que do ano passado para cá teve, na verdade, na gestão do Rodrigo para cá, Niterói ela teve uma, como é que eu posso dizer, ela alavancou muito essa área da cultura. Muita coisa. Foi mesmo, Elma. A gente fez bastante investimento, desde o prefeito Rodrigo Neves e agora na gestão do Axel, né? Niterói é uma das cidades do Brasil que mais investe em cultura. Ela é a cidade que mais investe em cultura do estado do Rio de Janeiro. Claro, não em valores absolutos, né? Se você comparar o tamanho do orçamento e cruzar com o número da população, né? Porque às vezes também o Rio é maior, né? A população. Mas a gente investe mais em termos relativos, né? A gente proporcional. Então Niterói é a cidade que mais investe em cultura do estado do Rio de Janeiro. E se você somar o Sudeste inteiro, né? Niterói é a segunda cidade do Sudeste que mais investe. A gente investe mais em cultura que a capital, o Rio de Janeiro. A gente investe mais em cultura do que São Paulo. A gente investe mais em cultura do que todas as cidades do Sudeste, à exceção de uma única cidade que é bem pequenininha. E aí nem é porque é incrível a cidade, é porque ela é bem pequenininha. E a maior parte da economia dela é turismo com festa tradicional. Aí o investimento dela em cultura, como ela é miudinha e ela tem uma grana grande, a grana da cidade é a festa do turismo, aí fica com ela que mais investe. Mas se você pegar em cidades de médio porte, grande porte, Niterói é a cidade do Sudeste que mais investe em cultura. É um orçamento... vou falar isso de outra forma, 90% da grana investida em cultura em Niterói é dinheiro da prefeitura. Se você pegar a média nacional, é 48%, é menos da metade. Geralmente a grana que vai para a cultura é um pedação do governo do estado, um pedação do governo federal. Em Niterói é 90% prefeitura, de toda a grana que é investida em cultura. E Niterói levou alto em muitos quesitos, né, cara? É uma cidade que tem um desenvolvimento... Administração tá... Tem muita coisa para melhorar também, né? Mas eu acho que comparando com as cidades do entorno, né, Niterói está na frente. Tem muita dificuldade nessa pandemia, então. Teve muita dificuldade em vários lugares aí. Niterói ficou ali num nível bom. O trabalho que Niterói fez na área no combate à pandemia foi muito impressionante, né? Se você parar para pensar que na gestão do Rodrigo e do Axel, e aí não é por nada, são fatos mesmo, todos os microempreendedores individuais de Niterói ganharam auxílio. Que cidade do Brasil que fez isso? Esse cartão que deu pro povo aí. O cartão que fez para todo mundo. Muita gente, cara. Todas as artesãs e artesãos de Niterói ganharam R$500 por mês ao longo de toda a pandemia. Então, muita gente estavam com as barracas fechadas. Muita gente foi ajudada nesse cartão aí. As empresas, que é um programa que a galera às vezes não sabe, porque como pega empresário, né? Mas era o seguinte, o programa, esqueci o nome do programa, acho que é o Niterói Supera. Não, Supera Supera era o de empréstimo, né? Tem um nome esse programa, só me deu aqui o esquecimento, mas o programa eu me lembro como era. Veja bem, cada funcionário que trabalhasse na empresa, a prefeitura pagava um salário mínimo para ajudar a pagar o salário do funcionário, desde que o empresário prometesse que não ia demitir. Então não é que a prefeitura pagava para o empresário, ela ajudava o empresário a se comprometer que a pessoa não ia perder o emprego. E até o 19º emprego, 19 salários, a prefeitura entrava pagando um salário mínimo para poder diminuir o prejuízo do empresário, né, da pequena empresa, vamos dizer um restaurante, uma loja, algum estabelecimento,
para o cara não demitir, para poder atravessar a pandemia Sim. e chegar do outro lado, né? Chegar firme. Empresa Cidadã, o nosso amigo Márcio Filho que está ajudando aqui no bastidor. Isso aí. Não, fora essa moeda social Araribóia aí, né, que foi lançada agora, né? Oh, e o pessoal não está com paciência, né? Que se deu. Cara, o pessoal não tem paciência de. É um sistema novo, está todo mundo se adequando. É uma enxurrada de coisas e as pessoas acontece um erro e fica todo mundo, não, porque isso, porque. Gente, tem que ter calma, né? Vai dar tudo certo, tá começando. Isso aí. Entendeu? Mas voltando lá, o Rodrigo, na minha opinião, é um excelente gestor. Eu acho também. Assim, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, gente. Não desmerecendo, mas ele tem um. Ele é um cara. Ele pegou Niterói com numa situação muito delicada, Sim. né? Ele pegou Niterói, que isso é que as pessoas não lembram. Niterói vinha daquilo que a gente chama de tragédia do Bumba, mas foi uma tragédia em várias comunidades. Agora a gente está vivendo essa situação terrível de Petrópolis aí, né? A cidade abaladíssima, foi né? Triste, né? Foi muito, né? A gente aqui, nossa solidariedade às pessoas de Petrópolis, né? Mas Niterói passou a sua tragédia, né? Que a galera fala que tragédia do Bumba, mas morreu gente em várias comunidades, teve vários desabamentos, né? A gente fala assim porque como ficou o nome, né? E aí o Rodrigo pega a cidade abalada, chateada, triste, né, de luto, né, porque ele foi o governo depois dessa tragédia, e endividada. Niterói estava endividada. Ela estava inclusive num cadastro chamado CALC, que é um cadastro, vamos dizer assim, tipo o SPC e o Serasa das prefeituras. Quando a prefeitura está devendo, ela não pode pegar empréstimo, ela não pode fazer mais nada, porque ela está ali nesse cadastro, chama CALC. A prefeitura de Niterói estava endividada, a cidade estava assim, triste, tinha obras inacabadas na frente da minha casa. Eu moro na Marquês do Paraná, ali perto do Corpo de Bombeiro. Sim. Na frente da minha casa tem um mergulhão da Marquês do Paraná, o mergulhão Ângela Fernandes. Sim. Ele ficou 2 anos que a obra não acontecia nada, e aí finalmente foi completo, né? Foi resolvido na gestão do Rodrigo. Então eu acho que se você pegar esse momento que o Rodrigo assumiu a gestão e a forma como a cidade chegou no final dos 8 anos, é muito impressionante, assim, foi feito um trabalho muito bonito mesmo, né? Fora que ele pegou com uma crise, né, no governo do estado, né? Exato. Para piorar tudo. O Pezão não pagava o salário lá, eu lembro disso. Para piorar tudo aí, o cara não tinha onde correr. Não? E se ele manter o que ele fez em Niterói, vai ser um bom governador. Eu acho também. Eu acho que seria muito bom para o estado do Rio. Esse nível aí vai ser top. E o estado do Rio precisa, né? Porque o estado do Rio, ele perdeu... O Brasil inteiro perde empregos, mas o estado do Rio é o estado que mais perde empregos entre todos os estados do Brasil. Se você comparar com estados desenvolvidos, assim, né? Que a gente chama, tem economia forte, tipo São Paulo... O Rio de Janeiro perde mais emprego que São Paulo e perdeu mais emprego na pandemia. E se comparar com os estados que são considerados com as economias mais frágeis, vamos comparar o Rio de Janeiro, sei lá, pega qualquer estado, você pega aí Tocantins, você pega o Amapá, você vai, se checar o número, vai ver que proporcionalmente, né, comparando as populações, o Rio de Janeiro perdeu mais emprego também do que os estados que têm economia mais frágil. É o estado que mais perdeu emprego. Pensa comigo o que significa os nossos estaleiros fechados, a indústria naval que aconteceu no Rio de Janeiro. Os investimentos grandes, como era aquele complexo petroquímico em Itaboraí, que foi cancelado, né? A gente perdeu esse investimento. A maneira como muitas indústrias fecharam no Rio de Janeiro, as áreas dominadas por milícia, que infelizmente tem acontecido cada vez mais no nosso estado. Né, um momento assim muito duro, né, de fechamento das lojas, aumento da população em situação de rua, aumento da pobreza no estado do Rio de Janeiro, da desesperança, da violência. Então essas questões todas eu acho que precisavam de uma resposta, e eu penso que o Rodrigo é uma ótima alternativa para a gente poder fazer a superação desse momento difícil, né, do estado. Eu acho que precisa de um bom gestor. E acho que ele é uma opção muito qualificada, muito consistente para a gente melhorar o estado do Rio. E agora tem dinheiro, né? Ninguém pode dizer que o estado do Rio de Janeiro não tem dinheiro. Agora tem dinheiro
com a concessão da SEDAI, né? E me preocupa muito, Elmo, porque a maneira... Os caras venderam a SEDAI e eles não estão gastando dinheiro em coisas que vão gerar receita no futuro. Eles estão gastando de qualquer jeito. Eles estão distribuindo, o atual governador, o Cláudio Castro, ele está gastando de maneira irresponsável esse dinheiro. A SEDAI era o último ativo do estado do Rio de Janeiro. Vamos dizer assim, a última riqueza que era do estado, que era uma companhia grande, lucrativa. A SEDAI gerava lucro todo ano. E aí ela foi vendida, né? E o dinheiro é um dinheiro grande, mas ele deveria ser aplicado pensando no futuro, pensando na renda futura. O que o Cláudio Castro está fazendo, no geral, é distribuir o dinheiro para os aliados políticos, né? E não pensar no futuro do estado do Rio de Janeiro. Corre o risco da gente continuar um estado dependente do preço do barril do petróleo, que é o que acontece com a gente hoje. Agora o petróleo está por volta de $100, então está tudo bem. Daqui a pouco, se o petróleo cair, o preço do barril do petróleo cair para 46, 48 dólares, igual aconteceu na época do Pezão, acontece de novo o que aconteceu na época do Pezão. Lembra que não pagava, você falou isso, Marcelo, não pagou os funcionários públicos, não pagou os professores, não pagou os aposentados, a Alerj cercada, a polícia descendo o couro em todo mundo. Total, um caos. Porque virou um estado dependente da economia do petróleo só, não tem empresas próprias, não faz uma política econômica para atrair emprego, né? E essa grana agora do Cláudio Castro, que o Elmo falou, está acontecendo isso. Arrecadou um dinheiro grande, mas é igual um pai de família, que ganha um dinheiro grande e não está pensando. Tem dois jeitos de você gerir, uma mãe de família ou um pai de família. Um jeito é você pensar no futuro, né? E aplicar aquele dinheiro, abrir um negócio, cuidar de você ter um futuro. E outra coisa é você sair torrando a grana, o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Tem gente lá na Alerj lá para cobrar dele, pô, isso aí. Pois é, né? Pra cobrar dele, né? Pois vamos ver. Vamos botar uma galera lá, né? Vamos ver. Pra cobrar dele, pô, o dinheiro tá indo pra onde? É isso. Se no que depender de mim, vou cobrar o melhor que eu puder. Entendeu? Tem que cobrar dele. É isso aí. Entendeu? Legal. O que acontece também é esse lance que você estava falando, que a gente possa, no futuro, agora não dá, mas até o final do ano aí, a gente dá uma melhorada aqui para Pindotiba na área de cultura. Apesar que nós temos aqui, não sei se você já ouviu falar, nessa feirinha que tem aqui no... Como é que é o nome, Marcelo? Que tem ali, que tem toda... acho que é a primeira terça-feira, o primeiro domingo. Onde? Todo lugar. Aqui na estância aqui na estância, no Rio do Ouro, indo pro Rio do Ouro ali, eles fizeram uma feirinha, aí tem tudo ali no... Aquele shopping hispana, não? Não. Aqui, cara, no Rio do Ouro, ali depois da ponte, antes, na entrada do Muriqui. Sei. Ali foi. Então, ali tem. Rola uma feirinha ali. Rola uma feirinha que o pessoal juntou. Aí tem várias coisas lá, tem chopp artesanal, legal. Tem. Nós precisamos ter um equipamento cultural público aqui, eu acho isso. Eu acho que a gente tem um problema, Elmo, que é o seguinte. Niterói tem uns equipamentos culturais, uns prédios culturais maravilhosos. São lindos. Pega o MAC. O MAC é uma joia. O MAC sai na televisão do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Todo mundo baba, faz comercial lá. É incrível, Niterói tem um MAC. O disco voador de Niterói, que a galera que visita aqui geralmente vê como marca da cidade. O Niterói tem o Teatro Popular, que é outra obra do Oscar Niemeyer. Niterói tem o Museu Janete Costa, que é um museu de arte popular. Niterói tem o Teatro Municipal de Niterói, na frente do Plaza. Boa parte da população não foi lá. É maravilhoso o Teatro Municipal de Niterói, é incrível, cara. É de babá, assim, incrível. Só que todos esses equipamentos e outros, que eu falei só alguns aqui, eles são todos um pertinho do outro. É tudo na Zona Sul, é tudo no centro e na Zona Sul. Uma coisa que Niterói não fez ainda, é uma crítica à cidade, a gente está falando bem, mas também é bom a gente falar que pode melhorar, é que nós não temos centro cultural público nas diversas reuniões da cidade. É tudo pertinho um do outro, é tudo na beira do mar ali, centro-sul. E você não tem um equipamento cultural público em toda a Zona Norte, não tem equipamento cultural público na região de Pindotiba, não tem equipamento cultural público na região oceânica de Niterói, municipal, que eu estou dizendo. Por exemplo, tem equipamento, tem o museu
arqueológico de Itaipu. Lá do lado de Itaipu tem um museu, mas ele é federal. Eu estou falando de prefeitura, eu estou falando de museu, teatro, centro cultural público municipal, não tem. Então eu acho que aqui o caso é esse caso, é tentar fazer em algum momento um programa isso vai demorar um pouquinho, porque você tem que fazer fazer outro, não é uma coisa assim que você vai resolver no dia seguinte. Mas você tem que começar um trabalho de construir centros culturais públicos nas regiões da cidade. Eu vou deixar um tijolinho nessa construção, um pedacinho. O que vai acontecer na minha gestão? Já está andando, está em curso a desapropriação do primeiro centro cultural público da Zona Norte, que vai ser na Alameda. Do lado do Mercedes tem um casarão de esquina lindo, maravilhoso, ele está antigo e tal, vai ter que reformar. Lindão, grandão, na Alameda São Boaventura. Sabe qual é? Aquele casarão a gente está desapropriando na prefeitura. Se der tudo certo, eu vou sair da gestão com isso assinado. Ele vai passar a ser do município. Nós vamos fazer o primeiro centro cultural da Zona Norte ali. Depois tem que fazer outros. É só um tijolinho, isso aí é um muro para a gente construir. É uma coisa importante da gente. E no Parque Orla, na região oceânica, já está no programa de obras e está em construção o primeiro da região oceânica. Então esses dois já são, nunca teve, e a cidade vai ter, no final da nossa gestão na Secretaria das Culturas, do processo que a gente está fazendo da cultura é um direito, a gente vai ter 2 equipamentos em 2 regiões que nunca tiveram. Aí nós temos que construir nas demais, e depois o segundo, o terceiro, para fazer uma rede de equipamentos. Isso é devagarzinho, mas dá para chegar lá. Dois deles eu vou deixar bem encaminhado na gestão para a gente conseguir dar esse passo, né? Vou deixar a casa comprada só para reformar e abrir, e vamos deixar no Parque Orla, se der tudo certo. Eu não vou talvez conseguir entregar a obra a tempo, né? Porque eu vou ficar um período na secretaria, mas a obra está acontecendo. Ela vai abrir como centro cultural público no Parque Orla e vai ser o primeiro da região oceânica. Show de bola. Esse casarão lá, eu sei qual é, eu conheço o casarão lá, está abandonado há muitos anos. Exato, é uma recuperação de patrimônio até, né? O Fonseca também deserto, cara, o Fonseca. Eu estive lá para pegar minha carteira no Detran lá, achei lá muitos lugares lá fechado. Entendeu? Aquela rua do Detran ali, aquela parte, tudo, parecia que não era feriado, cara. Mesmo que a prefeitura tenha ido bem, fechado, né? Ali. Que a gente estava elogiando, Marcelo, mesmo que a prefeitura tenha ido bem, a pandemia foi uma pancada muito grande, né, no povo brasileiro. Não dá para abraçar tudo. É muito duro, né? Quebrou muita gente faliu, é verdade. Então, né? o que eu falei contigo? Com essa pandemia agora, muitas pessoas estão trabalhando informalmente, quando perderam os empregos. Aí, com esse negócio da praça, umas pessoas pediram uma feira ali. Eu ia ter todo o prazer de ajudar. A gente tem um órgão na Secretaria das Culturas que é a Casa do Artesão, né? Você até conhece. É o Marcelo, né? Que trabalha lá. E aí quando passar esse período, a obra é outra secretaria que cuida, né? A IMUSA, né? A galera da obra da prefeitura. Mas assim que tiver resolvido essa etapa, a gente pode fazer uma reunião para ver de montar feiras. A gente aumentou 50% o número de pessoas trabalhando em feiras de artesanato em Niterói na nossa gestão na secretaria. Aumentou em mais metade o número de trabalhadoras e trabalhadores artesãos que estão engajados em feiras aqui no município. E eu gostaria muito da gente conversar, seria muito legal fazer na praça uma feira permanente, porque isso gera trabalho, lazer, muito bom, né? Gera emprego, né? É isso, a galera trabalha. Aí final de semana também as pessoas podem vender as coisas dela lá. Lazer, integração comunitária, uso do espaço público, é muito importante. Isso aí, entendeu? Fica uma coisa muito legal, cara. Bem legal. Assim, eu reclamo muito, porque eu até brinco com o pessoal, eu falo assim, Pendotiba não faz parte de Niterói, porque, me desculpa, Leonardo, eu estou sendo sincero, porque Pendotiba, se você olhar para Pendotiba, o que Pendotiba tem? Tem que avançar muito ainda. Então, às vezes, eu repito isso sempre, às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, gente, mas eu estou sendo totalmente sincero, eu não vejo melhoria assim em Pendotiba. Pendotiba está se tornando mais num bairro residencial, com um monte de prédio, que não tinha, um monte de prédio, lógico, tem expansão mesmo, pessoal, mas você não vê ali, você não tem uma área de lazer, você não tem
Por exemplo, eu queria montar uma praça aqui. Botar não precisa ser uma praça grande, uma praça que tivesse uma internet, que tivesse uma parede de ginástica para a pessoa fazer ali, ou um bate-papo, uma mesa de concretozinha ali para a pessoa jogar uma coisinha. Já é uma coisa diferente que você está trazendo para cá, ou para Matapaca, ou para o Badu, ou para aqui, para o Muriqui. Entendeu? Você tá coberto de razão, é isso mesmo. A gente... tem umas coisas em Niterói que precisam avançar mesmo, né? E geralmente as pessoas que estão na área da política ou que são indicadas para cargos públicos, elas ficam sempre tentando defender o negócio até... Não, eu acho que tem que falar a verdade para a população, né? Tem muita coisa para avançar, tem muita coisa para fazer. Eu acho que o caso de Pendotiba, a gente tem ainda um déficit de investimento importante, tem que acontecer as coisas para cá também, né? E lidar com isso, né? É um pouco essa história do tijolinho, fazendo, devagarzinho, construindo as soluções, fazendo as coisas acontecerem. Eu fiz um negócio legal aqui que eu acho que é bacana contar para vocês. Eu montei um programa na secretaria que é a primeira vez que acontece no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar de orçamento participativo, né? Um programa que já aconteceu em várias cidades. Só que nunca tinha acontecido um orçamento participativo da cultura. Então a Niterói é a primeira cidade do Brasil a montar um programa onde a população decide o investimento cultural. No ano passado, a gente fez as reuniões nos bairros, são R$700 mil e tem 100 mil para Pendotiba. Cada uma das 5 regiões de Niterói recebia R$100 mil, é um projeto piloto, né? Se ele se fortalecer, se ele der certo, a gente vai colocando mais dinheiro a cada ano, mas a gente começou esse trabalho. Então, a região da Praias da Bahia, que pega toda aquela orla de Niterói ali, de Caraí até Jurujuba, né? Praias da Bahia, todo mundo ali da Zona Sul e tal, 100 mil. Zona Norte de Niterói, 100 mil reais. E sucessivamente. A região de Pendotiba também 100 mil reais. E 200 mil, por isso que dá 700, 200 mil para o geral da cidade toda. Então, a gente vai fazer uma aplicação de recurso dirigido para a cultura aqui, com um debate da população daqui que vai... Então, aí... Eu participei, eu fui aqui no Jardim América, participei, não consegui. Ainda bem que eu não preguei mentira, né? Que ainda bem que você estava lá, eu participei, não consegui entrar, porque tem todo um trâmite lá, uma votação legal. Depois eu fui lá para o Rio do Ouro, participar lá também. Legal. Aí eu teve uma parede lá, tem lá na praça lá, eu olhei para a parede e falei, vou vir passar um cinema aqui qualquer hora dessa. Que legal. Aí também não consegui lá, mas eu assim que dá, eu participo. Que legal. Porque eu gosto da cultura. Eu gosto de estar ali. Mas tô vendo, né? Você tem uma rádio aqui, tá funcionando um trabalho, né? O problema de Pendotiba é que tem muita terra vazia. Muita terra vazia. Tem terra vazia, mas você não desapropriada. Se ninguém usar, se ninguém fazer nada e não anda. A gente não consegue fazer nada. Desenvolver, né? Não desenvolve. Não tem sede, minha associação não tem sede. Mas não tem? Não tem. Eu assumi, o presidente ficou aqui, não sei se chegou a conhecer o seu Almi. O seu Almi ficou 22 anos. Foi meu pai. Aí meu pai, o seu Almi foi vice do meu pai, depois o seu Almi entrou, meu pai foi vice dele, depois meu pai saiu da associação. E o seu Almi ficou num longo tempo e eu assumi. Já é meu terceiro mandato aqui na associação. O Marcelo faz parte da diretoria. E ele não conseguiu e eu também não tenho. Eu até tenho, mas é muito difícil. É muito difícil. Sim. Entendeu? E quando eu estava de fora, quem está de fora não sabe a dificuldade depois que você entra. E a gente é muito, né, Marcelo? Muito criticado, muita coisa. Caiu uma barreira ali dentro, uma chuva que deu, o Marcelo me ligou. Eu estava dirigindo, aí depois falou, eu estou dirigindo, sabe lá, eu vim, aí fechou a rua e o telefone não parece chegar mensagem, toda hora o pessoal reclamando. Eu fui com Covid. Na sexta-feira eu pedi para o meu chefe me liberar. Eu fui com Covid para lá, fiquei sentado, o pessoal limpando a rua. Caramba. Todo mundo reclamou. Quantos agradeceram? Nenhum. O pessoal não falei para ele. Ninguém agradeceu. Ninguém. Falou assim, pô, a rua tá... não, mas eu não tô nem eu fiz a minha parte. Fui lá, consegui desobstruir a rua. Tá bacaninha lá, né, Marcelo? A rua. Bacana.
Saiu, foi feito. Mas acho que esse prazer você tem, né? De ver o serviço feito, de ver as pessoas. É isso mesmo. A vida pública, né? Pode ser na associação de moradores, pode ser num cargo político e tal. Quando você vai servir a coletividade, você vai sempre encontrar gente que é legal com você, que dá apoio, que te elogia, que te bota pra cima, né? E que percebe que quanto mais motivado você tiver, melhor você vai fazer e mais você vai conseguir produzir, né, em benefício de todo mundo. E tem às vezes algumas pessoas que fazem críticas ou não percebem o trabalho, né, que afeta um pouco a gente, né? Mas também é bom separar daquela crítica que é uma crítica às vezes construtiva. Sim. Às vezes a pessoa chega e te dá um toque, fala, faz assim não, faz do outro jeito, então presta atenção nisso e naquilo e tal, e você consegue aprender com ela, né? Mas é isso mesmo, Marcelo. Eu acho que é muito importante que a gente faça as coisas, sabe? Eu acho que por isso que te leva a ser presidente de associação de moradores, a construir, né, junto com seus parentes, amigos, parceiros, né, um programa, um estúdio, fazer um trabalho cultural. Você estava me contando o projeto, né, que você já tem tudo para fazer e já fazem, né, de cinema na porta, né? Então eu acho que isso aí muda a vida das pessoas, sabe? É uma coisa construtiva, né, cara? Porque quando muda a vida das pessoas. Quando eu fui numa comunidade, fui na Teixeira de Freitas, lá no condomínio, e eu montei o telão, aquelas criançadas tudo correndo. E eu achava que aquela criança que estava ali, ela tinha acesso ao cinema. Não tem. Pois é. Não tem. E você vai, tia, quando você vai voltar de novo? Eu passei no Cavalão, sabe? Quando eu passei no Cavalão, passei com o Dudu. Dudu sentou de frente assim para as criançadas assim e ficou lá. Primeira comunidade que eu passei Cavalão, depois eu rodei, fui no Marítimo, fui na Teixeira, passei duas vezes. Aos bens culturais, passei duas vezes lá com o saudoso, acho que esse é o nome dele de novo, aquele menino que faleceu lá da Lagoa de Piratininga. Sim. Eu acho que acesso aos bens culturais é uma das marcas de desenvolvimento do povo, né? Quanto mais desenvolvido é um povo, mais a gente tem capacidade de ter acesso, né? E acho que todo o trabalho de democratizar, de fazer chegar o acesso às artes, né? Isso é uma coisa também legal de falar, né? Não é que o povo não tem a cultura e alguém tem que levar a cultura lá. O povo tem cultura. Tem cultura. Porque você pega, por exemplo, a cultura popular brasileira, ela vem exatamente do povo, que a elite muitas vezes fica falando que não tem cultura, né? De onde que veio o samba, de onde que veio a capoeira, de onde que veio o chorinho, de onde que veio... São todas expressões populares, né? Que talvez quem não tenha cultura seja a elite, né? Porque eu nunca vi produzir nada, assim, né? Não, só importa, só pega as coisas europeias, né? Então, o povo tem cultura, mas o que falta ao povo é o acesso aos equipamentos culturais, aos instrumentos musicais, aos palcos, às estruturas, a chance de fazer aparecer aquilo que está produzindo, né? Ou então ter contato, né? Você falou aí, né, Elmo, ter contato com uma estrutura de equipamento para poder ver um filme, né? Isso. Infelizmente teve muitas coisas aqui em Niterói que se acabaram, né? Que faz parte da cultura, uma festa junina. Não se tem mais, né? Não se tem mais as tradições. A festa da igreja de São Sebastião. Hoje em dia é complicado, a pessoa não pode, por exemplo, a igreja que tinha a tradição de soltar fogos de manhã, queria-se uma lei por conta dos animais. Mas quando soltava, era uma guerra danada. Gente, a tradição, quem mora em Penatiba sabe que é a tradição. Não, tudo bem, não pode machucar o barulho do animal, a lei, vamos respeitar. Mas antes disso não tinha lei, era a tradição. Isso aí. Então essa tradição... As tradições mudam também, mas ao mesmo tempo é importante preservar, né? Eu acho que é isso que vocês estão falando. Isso. Né? É ter os dois lados, né? Porque ela vai trocando, é normal, né? Mas ao mesmo tempo é muito importante, porque se o povo não tiver a memória, ele não sabe quem ele é, não sabe para onde está indo, né? A memória da gente, a ligação da gente com a nossa comunidade é que fala, que diz quem a gente é, né? Na minha casa mesmo eu faço a festinha de carnaval com meus filhos.
Eu faço a festinha junina com meus filhos. Legal. Entendeu? É o único carnaval que não vai ser cancelado esse ano, né? Porque já é dentro da família tudo, mesmo. O dele é. Bota cancelar. enfeite e faço. Legal. Pô, festinha junina lá em casa, a gente faz. Mas entendeu? nós temos em Niterói, nós temos bastante gente aí que ajuda, né? Que está ali, por exemplo, o Márcio Seles. O Márcio Seles esteve aqui com a gente. Ah, que legal. O Márcio Seles esteve aqui. Que legal. O Marcelo lá com o projeto dele, ele expandiu já para tá em outra cidade. Legal. Vocês estão pegando gente de peso, né, para conversar. Assim, eu tenho bastante conhecido, amigo, as pessoas, né? As pessoas. Ele tem 18 projetos. Ele tem 18 projetos espalhados. Ele é pesado, Rio, ele tem trabalho forte. Eu disse o pessoal lá as duas meninas lá do apresentado, que é a Lady Lee e a Thaís Amaral também vieram aqui bater um papo com a gente. Bem legal. Você estava me falando que vai vir a Deise Monassa, que também a Deise Monassa teve que ir para Petrópolis, aí infelizmente mas ela vai voltar. Ela vai voltar aqui, vai bater um papo com a gente. Até chupadíssima, né? Uma pessoa que vai ajudar lá, né? Não, a gente entende, isso aí não tem isso jeito. aí não tem nem preço, isso aí. É isso mesmo. Correndo todo o risco, né? Que lá não tá legal ainda. Ela tá com risco de mais desabamento lá. Sim, mas solidariedade. Ela é uma figura incrível. Eu sei. Deise Monassa é incrível. Eu sei disso. Eu gosto muito dela. Eu sei disso. Uma mulher incrível. É muito impressionante ver uma mulher à frente de tantas responsabilidades desde uma época em que isso era ainda mais difícil, segue sendo difícil para as mulheres, né? Mas pensa que a Deise Monassa, ela estava à frente de responsabilidades enormes numa época em que não existia esse debate, não existia esse suporte à luta da mulher tão grande quanto hoje a gente começa a ter, né? Que precisa melhorar sempre, muita né? coisa. Mas ela é um exemplo assim incrível mesmo, eu gosto muito dela. Tá beleza, né? Tá beleza. Se ele que vem para Petrópolis não mora não, cara. Essa estrada que tá aí, esse clima, né? O clima lá não tá legal, né? Então, infelizmente nós somos nós somos culpados disso. Nós. Tá? A natureza só tá querendo passar. Niterói passando por isso. Niterói, quando caiu o bomba aí, né, cara? Eu tava na rua, né? E como o investimento público faz diferença, né? Quantos anos em Niterói não morre mais ninguém por causa disso? Isso aí. Investimento público, ou seja, dá para evitar, né? Nós não precisamos passar por isso. É isso aí. Tá beleza, Leonardo. Muito obrigado mesmo. De coração, gratidão sempre, entendeu? Por você ter aceito o convite. Tá aqui com a gente aqui na M2M, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu. Eu queria te agradecer muito, viu? Prazer te conhecer pessoalmente, né? Que a gente não se conhecia, né? A figura pública de Niterói, né? Uma figuraça, um cara de gente boa. Valeu. Eu que agradeço, tá? A M2M, eu queria agradecer aí a galera que está operando o som, a turma que está aí conosco. Agradecer muito ao Marcelo, agradecer ao Elmo, agradecer aqui a comunidade. É uma honra para mim estar com vocês. Parabéns ao trabalho da M2M e a galera que assiste, que prestigia, né? Que dá força, deem trabalho e força e divulguem os trabalhos das pessoas que estão fazendo a diferença em Niterói, na nossa região. Isso. Viva a M2M aí, vamos à luta e viva a cultura. Viva a cultura. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal aí. Um abraço a todos e até mais.